Nós estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e olha só como que eu já voltei, gente, agarrada aqui no refrigerante, sabe por quê? Porque o nosso bate-papo do dia é sobre refrigerante e tem gente que vive assim, né? Vive agarrada no refrigerante, não solta por nada, no café da manhã toma refrigerante, na janta toma refrigerante, no almoço toma refrigerante e quer praticamente ser distribuidor de refrigerante, porque é muito refrigerante para uma pessoa só. Para conversar um pouquinho sobre isso, sobre os malefícios, sobre os benefícios, saber se a gente pode ou não tomar isso aqui, que muita gente chama de veneno, nós temos a nutricionista Ariana Araújo. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Vamos começar explicando o que é o refrigerante. Certo. Então, o refrigerante é uma mistura, né, de água gasificada, açúcar, edulcorantes, corantes, né? Mas principalmente nós salientamos o açúcar que contém nessa bebida, né? Então, esse é o grande prejudicial do refrigerante. O açúcar. O açúcar. Engraçado, porque eu imaginava que seria o gás. Não. Tanto que uma água gasificada é até uma opção boa, né, em relação ao refrigerante. Não seria tanto o gás do refrigerante, seria realmente o teor de açúcar que ela contém. Porque o que a Organização Mundial da Saúde, né, nos contempla? 6 colheres de açúcar por dia. Então, um refrigerante desse, um copo de 300 ml, por exemplo, vão ter 10 colheres de açúcar. Então, já ultrapassa até a cota, né, que seria por dia. Então, você praticamente está tomando você chega no fast food por aí, eles te dão aqueles refrigerantes 700, 500 ml, você já consumiu todo o açúcar que você deveria consumir por dia, né? Essa seria o padrão, né, normal, né? Que para o organismo funcionar normalmente seria 6 colheres de açúcar por dia. E esse excesso de açúcar que realmente prejudica, né, o nosso organismo. Não que não possa ser tomado, mas realmente ser dentro do estabelecer o padrão realmente de saudável, né? Aí eles já ultrapassam, então seria esse o malefício do refrigerante. Fica a dica então pro seu Arnoldo, a gente sempre ficava dando aquela alfinetada, porque outro dia eu vi na sala dele uma água gaseificada, e eu imaginava que essa água gaseificada era basicamente a mesma coisa do refrigerante. Então eu falei, olha, você tem que beber água normal, não pode beber água gaseificada, porque a água gaseificada é tão ruim quanto o refrigerante, na realidade então não era. Estou me redimindo, você pode continuar bebendo sua água gaseificada. Certo. Sim, a água gaseificada hoje em dia já tem uma variação, né? Não sei se vocês já perceberam por aí, com limão, com laranja, com sabor. Isso, a água já com algum sabor. Ela sim já contém algum tipo de açúcar, já com algum corante, alguma coisa já, né, na composição. Já houve a modificação, mas normalmente ela só com gás não. No caso, seriam aquelas que têm sabor, né? De tangerina, de limão, de morango. Essas seriam um pouco mais prejudiciais do que aquelas que são... A dica que fica realmente de você fazer sua própria, né, água com algum sabor. Pega a água gasificada e põe algum suco de limão, né, suco de laranja, e você consegue fazer uma água gasificada com sabor, mas sem ser a industrializada. E a gente sabe que existem diferentes tipos de refrigerantes, né? Existem, inclusive, diferentes sabores, diferentes marcas. Todos os refrigerantes são exatamente feitos da mesma forma? Fazem o mesmo mal? Vamos ter, assim, o tipo cola, né? Nós vamos ter as variações de sabores, vamos ter também Guaraná, que também vai entrar na parte de bebida açucarada, né? Então, assim, o que nós podemos falar? Tem também os lights, os diets, né? Eles todos vão passar pela mesma composição, com diferenciação de lights e diets que vão fazer redução de açúcar, né? Mas o benefício ou o malefício, né, vai ser realmente o mesmo para todos, né? Porque meio que o light e o diet tira de uma parte, né, tira o açúcar, mas em compensação tem um sódio, né? E os hipertensos não podem abusar. Aí então realmente atenção, não se deve consumir, né, em excesso. Você citou de consumir desde o café da manhã, realmente para de jejum. O refrigerante não é proibidíssimo. Não é uma
uma boa alternativa, até porque ele tem malefícios, né? Eu acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho do malefício do refrigerante, mas realmente não... Eles são, né? São realmente parecidos, mas não é a melhor opção, né? Em relação ao Guaraná, a gente conhece o pozinho que tem aqui na região e muitas pessoas utilizam. E muitas pessoas no interior, inclusive, quando a gente vai fazer alguma matéria ou quando a gente vai pesquisar sobre longevidade, por exemplo, dizem que consomem esse Guaraná há muito tempo. Seria a mesma coisa ou só adaptaram o nome? Ou tem alguma influência em relação a esse refrigerante que já é mais voltado para esse lado? Não. O Guaraná, ele realmente vai conter a substância que vai ter, mas eu acredito que no interior não se tome, né, da mesma forma do Guaraná industrializado, né? Ele já vai ser uma coisa mais caseira e aí realmente ele não fica tão, né, ruim, né? Os malefícios não seriam iguais. Isso. Em relação a esses malefícios, quais seriam os malefícios do refrigerante? Além desse açúcar exagerado. Certo. O refrigerante cola, principalmente, ele tem a capacidade ainda de agredir, né, nossas células do estômago, né? Ele tem essa capacidade de ser ácido, então quem tem problemas como gastrite, ele realmente dá uma prejudicada nessa parte aí, né? E tem a cafeína, que também você está querendo dormir à noite, não é a melhor opção, você já fica mais acelerado também. Também o próprio açúcar, né, beneficia a doenças como diabetes, aumento de peso, né, a cárie dental. Muitas mães, às vezes, começam a dar desde cedo para a criança o refrigerante e não é uma melhor opção, né? Inclusive, a gente até trouxe aqui um exemplo, porque a gente encontra de diversos tamanhos. E aí tem esse pequenininho, né? Que quando a gente é mais novinho, fica mais fácil para poder trazer na mochila, na lancheira da escola. Então, podendo trazer um suco, a gente acaba levando esse tipo de refrigerante, esse tipo de bebida, e já acostuma a criança a passar por isso e a gostar do sabor, né? E a estar dependente disso há muito tempo. Isso. E falando em dependência, o refrigerante, ele causa dependência? A gente escuta muito esse boato, né? Não sabemos se é verdade ou não. Certo. O açúcar, ele tem esse poder, né? O viciante. Ele, com o passar do tempo, o corpo se acostuma a ter esse açúcar todo tempo disponível, né? Venha ele de onde vier. Então, você, às vezes, quer parar. Vamos dizer assim, hoje é segunda-feira, vou começar uma dieta, eu vou cortar o refrigerante. Você vai sentir, mas o corpo não está sentindo pela falta do refrigerante, sim pela falta do açúcar, né? O corpo sempre vai procurar achar esse açúcar em algum lugar, né? Você vai cortar o refrigerante, mas ele vai, por exemplo, você vai almoçar, você vai sentir falta daquela sobremesa, né? Algum lugar ele vai querer arranjar esse açúcar. Ou então você está tomando seu café da manhã, você sente aquela necessidade, parece que fica mais amargo o teu café, você sente a necessidade de colocar mais uma colher de açúcar, 2 colheres de açúcar, né? Então, você tira de um lado, mas ele acaba querendo, né? O organismo fica procurando esse açúcar em outro lugar, né? Mas será que a gente não consegue acrescentar esse açúcar ou substituir esse açúcar por um açúcar mais saudável? Mais gelatina, por exemplo, alguma coisa que seja mais saudável realmente de sobremesa e que supra a necessidade do organismo do açúcar em si, né? Geralmente nós não conseguimos consumir os 6, né, as 6 colheres de açúcar por dia. É bem difícil, né? Meio que você está tomando seu café, põe uma colher, porque você, na verdade, o organismo tem que se acostumar, né? Então, para se retirar, vamos fazendo a redução gradualmente, né? Tira primeiro o refrigerante, vai tirando aos poucos, não de uma vez só, né? E assim, o açúcar realmente tem vários tipos de açúcar, né? Tem o açúcar mascavo, o demerara, o açúcar cristal, o açúcar refinado. Realmente, dessa lista que eu citei, o refinado é aquele que passou por mais processo, né, de industrialização, e aí o resultado final é só realmente a caloria dele,
né? Não há mais nada que contribua, né, de vitaminas, de fibras, realmente não há mais nada. Então, um açúcar mascavo, essa seria a diferença do açúcar refinado para o açúcar mascavo. O açúcar mascavo teria mais alguma propriedade, mais um quê, né, a mais uma vitamina, mais um mineral, que um açúcar refinado que já passou por tantos processos de refino, tanta industrialização, que já realmente que sobrou foi caloria vazia, que nós chamamos, né? Uma caloria que não te alimenta. Os suquinhos de caixa, aqueles sucos que a gente encontra em caixa, eles são tão prejudiciais quanto o refrigerante? Ou a gente pode tomar porque é suco? Porque existe esse mito, né? Vamos tomar porque é suco e aí a gente confia naquele de caixinha porque é mais prático. E na realidade eu acho que tem muito desse nosso dia a dia, dessa nossa correria do dia a dia, a gente acaba tomando refrigerante, tomando suco de caixa e essas coisas que são industrializadas e trazem esse conforto pra gente, né? Certo. A indústria de alimentos sempre tem esse porém, né? Ela sempre usa métodos de conservação. Então, ou é açúcar, ou é a gordura, ou é o sal, né? Então, você acha até o sal, né, o sódio, dentro do refrigerante, apesar de ser uma bebida doce. Então, o suquinho de caixa vai ter tanto sódio quanto também o refrigerante, ele vai ter tanto açúcar quanto o refrigerante, e o percentual de frutas, né, do fruto realmente dentro da caixinha é mínima, de 5% a 10%. Hoje em dia, depois de realmente todo esse estudo, se bater em cima desses sucos de caixa, nós vemos que no mercado que realmente está se ofertando um produto melhor, com 40% de suco, ele já faz uma melhora em relação a corantes, edulcorantes, então realmente parar e ler o rótulo para ver o que está sendo ofertado naquele suco. Às vezes até a diferença de preço, né, é explicado por que um suco é melhor que o outro, né? Mas aquele que é realmente 100% integral, que é liberado, seria aquele que tem escrito assim na caixinha, integral, né? Quando é néctar é o quê? Seria um mel, né? Seria o suco, o mel, realmente, o suco mais doce que há, né? Mas a indústria está se preocupando com isso e está retirando, né? Você começa a perceber por aí que eles estão aumentando o teor de fruto dentro da caixinha, reduzindo o teor de açúcar, né? Colocando mais o fruto. Estamos caminhando para uma evolução. Isso, exatamente. Mas a gente já está percebendo, acho que já conseguimos perceber que não existe nada mais benéfico e mais certo pra gente do que o natural. E acredito até que a nossa alimentação no interior, por exemplo, a alimentação dos nossos ribeirinhos, das comunidades que a gente já conhece, seja muito mais saudável do que a nossa, justamente por isso, né? Porque eles não utilizam tanto esses conservantes e essas coisas mais práticas que a indústria oferece. Isso, porque a própria distância, né? Não ter aquela... na esquina, aquela venda, né? É mais distante, mas ainda chega mesmo assim, chega de barco, né, com eles, e eles têm acesso, né? Mas pela dificuldade deles, eles conseguem, né, conseguem ter esse estilo de alimentação mais saudável que o nosso. Podemos encontrar um ponto positivo em todas as situações. É isso que a gente sempre prega aqui no Estilo de Vida. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas. Nós vamos para um breve intervalo, mas você ainda pode mandar a sua participação para a gente pelo nosso WhatsApp. 981114512. E não sai daí não, porque a gente ainda vai conversar sobre outros mundos que esse refrigerante caminha e sobre outros malefícios que ele pode trazer para o nosso corpo também. Porque o que você come não faz mal só para a barriga, não. Faz mal para outras situações.